E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário. E hoje vamos falar sobre o livro A Revolução dos Bichos. Então, te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido, e vamos para mais um resumo de livro. Título: A Revolução dos Bichos. Autor: George Orwell. Editora: Globo. Páginas: 135. Um livro clássico que cada vez mais faz sentido no mundo atual. Esse é A Revolução dos Bichos. Escrita em 1943, essa obra guarda importantes acontecimentos da humanidade em sua elaboração. Em primeiro lugar, Orwell, que se chamava Eric Arthur Blair, em 1937 decidiu lutar pelo governo espanhol durante a Guerra Civil Espanhola ao lado de sua esposa. Eles se alistaram nas fileiras da milícia formada por trotskistas espanhóis. E esse ponto é importante porque, após assumir o controle parcial do governo, os comunistas empreenderam uma caçada contra os trotskistas, apesar de ambos lutarem lado a lado nos combates anteriores, e ainda mais por defenderam a mesma bandeira, o socialismo. Esse acontecimento mudou a mente de Orwell sobre o verdadeiro socialismo, muito diferente do que estava sendo idealizado no Ocidente, principalmente na Europa Ocidental. Orwell decidiu então escrever para mostrar ao mundo o que era o mito soviético. Mas a forma como iria contar essa história ainda estava nebulosa até ver uma cena bem típica da área rural inglesa. Um garoto chicoteava um cavalo toda vez que ele saía do caminho. Orwell então pensou que se o cavalo soubesse o valor da sua força de trabalho e do quanto aquele garoto dependia dele, talvez essa consciência pudesse mudar as posições naquela relação. Orwell decidiu contar a verdade sobre o mito soviético através de uma singela história de uma revolução acontecida em uma granja. O cenário é uma granja, chamada Granja do Solar, onde animais trabalhavam como em todas as granjas e fazendas. Porém, tudo começou a mudar quando um velho porco de nome Major teve um sonho, onde haveria uma revolução e os animais não mais precisariam dos humanos. Os anos passaram e diante da carestia e do aumento dos trabalhos, os animais, liderados pela inteligência do porco Bola de Neve, pela força do porco Napoleão e pelo entusiasmo do porco Garganta, empreenderam a esperada revolução e expulsaram o dono da granja. A granja passou a se chamar Granja dos Bichos. Foi criado o sistema chamado pelos animais de animalismo, onde aos animais caberia trabalhar em prol da granja e viver em eterna harmonia. Criaram além de bandeira, hino e 7 mandamentos que resumiam os princípios do animalismo. Os animais passaram a viver dedicados ao trabalho e ao bem-estar de todos. Bola de Neve idealizou a construção de um moinho para suprir as demandas de alimentos da granja e tudo parecia caminhar para a felicidade dos animais quando um incidente ocorreu. Napoleão aplicou um golpe, tomou o poder e expulsou Bola de Neve, que foi considerado um traidor da revolução. Aliado ao sagaz Garganta, Napoleão lentamente mudou as diretrizes básicas do animalismo e aproveitou a ignorância dos outros animais para justificar mudanças que eram boas apenas para os porcos. Com os mandamentos modificados, os porcos liderados por Napoleão passaram a morar na casa do antigo dono da granja. Os trabalhos foram divididos apenas entre os outros animais, mas tudo que era colhido passava primeiro para os porcos que racionaram os alimentos para os animais da granja. Além disso, Napoleão passou a fazer contato com os 2 vizinhos da granja. As colheitas começaram a ser vendidas e o dinheiro foi usado para o conforto dos porcos, como por exemplo, para fazer uma plantação de cevada para a produção de cerveja para os porcos. Os anos passaram e a revolução já não passava de uma história contada pelos antigos. Agora, além de morarem na casa da granja, os porcos faziam comércio com os outros produtores e andavam apenas em 2 patas, como os humanos. George Orwell conta essa história de forma prazerosa e envolvente. É um livro que admite pelo menos 2 interpretações. Pode ser lido como uma fábula, uma história de animais que se revoltam e passam a comandar a granja onde vivem sob a liderança dos porcos, mas, para aqueles que conhecem um pouco do contexto do socialismo soviético, é impossível dissociar a imagem do porco Napoleão de Stalin, ou do porco Bola de Neve de Trotsky, além de vislumbrar em todos os acontecimentos da granja algumas características do socialismo. A principal crítica de Orwell é que, por mais bonito que seja, qualquer tipo de sistema político-social esbarra nas pretensões dos homens que o fazem. A ganância e o poder sobrepujam qualquer sistema que pretende transformar a sociedade em um lugar mais justo e igualitário. Para que alguns possam usufruir do que a vida tem de melhor, a maioria precisa trabalhar duro e abdicar de sua liberdade. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esse livro. Para mais resenhas como essa, acesse
resumodelivro.net. Muito obrigado pela sua audiência, e até o próximo Resumo de Livro.